Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, vamos falar agora da Série C. Também nesta segunda-feira, 22 de maio, terminou a quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos lembrar sempre, ao contrário da Série A e ao contrário da Série B, que são turno e retorno, 38 rodadas, a Série C tem 20 times também, mas é um turno só, 19 rodadas. Terminando essas 19 rodadas, os 8 primeiros colocados se classificam para os quadrangulares finais, 2 quadrangulares, e os 4 últimos são rebaixados, certo? 19 rodadas, sempre atento no G8. Os 8 primeiros colocados é que se classificarão para a próxima fase. E os 4 últimos, assim como na A e na B, serão rebaixados. Explicando isso, vamos falar que a gente tinha até a terceira rodada 2 times 100%, São Bernardo e Confiança. E curiosamente, nesta quarta rodada, os dois se enfrentaram em São Bernardo do Campo, aqui na Grande ABC de São Paulo, no estádio 1º de Maio. E o São Bernardo fez 3-1 no Confiança, 100%, líder isolado, e o Confiança, mesmo com a derrota, é o segundo colocado. Continuam muito bem colocado. A novidade é o Figueirense. O Figueirense ganhou da Aparecidense de virada, voltou para o G8, e colocou a Aparecidense pela primeira vez na zona do rebaixamento. Então veja como a situação aí de uma rodada para outra muda. E o Figueirense voltou para o G8 no lugar do Manaus, que perdeu do Paysandu. O Paysandu deu uma reagidinha, embora ainda não esteja no G8, e o Manaus sai e o Figueirense entra. Nas demais posições continua a mesma coisa. São Bernardo, Confiança, Botafogo da Paraíba, Ipiranga, Amazonas, Figueirense, Brusque e Pouso Alegre. Esses estão no G8. Na zona de rebaixamento pela primeira vez, a Aparecidense. O Volta Redonda, mesmo vencendo o América, que também está na zona do rebaixamento, como o Volta Redonda fez 3-1, subiu uma posição, mas está na zona do rebaixamento. A América também. E o Remo, hein? Nesta segunda-feira, o Remo perdeu a quarta. Acho que está difícil para manter o técnico Marcelo Cabo. Mas um detalhe, o Remo está na final do Campeonato Paraense. Perdeu o jogo de ida para o Águia Marabá, lá em Marabá, 1-0. E agora, nesse meio de semana, vai disputar o título. Então, de repente, segurem ali, o título dá uma contornada e quem sabe. Mas o Remo, com aquela torcida, 4 jogos e 4 derrotas, lanterna da competição, vergonhoso, hein? Bom, vou falar de tudo isso, mas antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente pedir o seu like, pedir sua pergunta. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Então vamos começar com o duelo dos líderes, porque os dois estavam 100%, e agora o São Bernardo, que venceu por 3-1 Confiança, ele tem 12, 100%, e o Confiança segundo colocado com 9. Jogo bom, jogo bem disputado, não parece 3-1 assim, parece que foi um jogo fácil, não foi. Confiança jogou muita bola, Confiança criou, principalmente quando o jogo estava 0-0. Aí o São Bernardo faz muito cedo com o zagueirão Rafael Vaz, experiente, num pênalti sofrido por Bruno Santos, ele faz 1-0 aos 16 do primeiro tempo, e o Confiança teve 2 grandes oportunidades para empatar, enfim, teve oportunidades aos montes ali. Primeiro tempo termina 1-0 para o São Bernardo, mesmo com Confiança jogando muita bola. Segundo tempo, o Bruno Santos, que tem 3 gols, é um dos artilheiros da competição, ele é o terceiro, né, na escala, fez 2-0 aos 19, mas o Dione descontou aos 28 e o jogo voltou a ficar parelho, chance. E aí o Bruno Michel, já nos acréscimos do segundo tempo, fez o terceiro do São Bernardo. Jogo muito bom, jogo interessante, jogo muito disputado e uma vitória de um time que está numa grande fase. Inclusive o São Bernardo homenageou seu capitão, o Rodrigo Souza, que completou 100 jogos com a camisa do Tigre do Grande ABC, hein? Então ele estava no título da Copa Paulista, no título da segunda divisão do Campeonato Paulista, estava no título no acesso, na verdade, né? Não foi título, da Série D para a Série C, enfim. Rodrigo Souza mereceu a homenagem. São Bernardo, 12 pontos, primeiro colocado. Confiança, 9 pontos, segundo colocado. Os dois continuam muito bem colocados. Quem subiu uma posição agora é o terceiro colocado, é o Belo. Quem é o Belo? O Botafogo da Paraíba.
O Botafogo de João Pessoa, da linda João Pessoa. E olha que o Botafogo tropeçou. Tropeçou diante de um time que está no G8, é o Pouso Alegre. Mesmo com esse tropeço, ele subiu uma posição. Contou com alguns tropeços dos rivais. Ele era quarto, foi para a terceira colocação e empatou com o Pouso Alegre, que é o oitavo, está dentro do G8. Né? O que a gente pode falar é que o Patrick Alain faz 1-0 para o Pouso Alegre no primeiro tempo e o Botafogo, por mais que tenha martelado ali, não conseguiu. No segundo tempo, quando o Pouso Alegre deu uma recuadinha, foi para cima, o Netinho empatou aos 15 do segundo tempo, mas o Belo não conseguiu, apesar de mais posse de bola, de mais finalização, não conseguiu vencer a partida. Bom, mesmo com esse resultado, o Botafogo subiu uma posição com 8, um atrás do Confiança é o terceiro colocado isolado, né? E o Pouso Alegre com 7 é o oitavo, continua dentro do G8, dois times que estão na zona de classificação. Já o quarto colocado, o Ipiranga, perdeu. Ipiranga do artilheiro Eric Farias. 4 jogos, ele fez mais um gol, ele tem 6 em 4 jogos. E mesmo na derrota, ele fez um golzinho e está na 6 disparado na artilharia isolado. E olha que o Ipiranga enfrentou o Altos. O Altos estava na zona do rebaixamento do Piauí, mandou o técnico Gerson Testoni embora. Meu amigo Sérgio Soares, que comandou a Portuguesa o ano passado no título da Série A2 do Campeonato Paulista, e aí de uma maneira injusta e burra, foi mandado embora e não disputou o Paulistão. Sérgio é muito bom treinador. Assumiu com a função de reformular o elenco e tentar tirar da zona do rebaixamento. Já tirou na primeira rodada. 3-2 em cima do Forte Ipiranga, que vem o tempo todo, 4 rodadas dentro do G8. Perdeu e é o quarto colocado. E olha que detalhe, o Altos abriu 3-0. 2 gols do Manuel, o artilheiro Manuel, ano passado fez muitos gols também, e um do Ian Felipe, 3-0. Aí o Ipiranga foi descontar só os 38 do segundo tempo com o Heitor, e aí o Eric Farias, aos 49 já descontou 3-2, mas já não dava mais para chegar ao empate, né? Jogão para o Altos, porque o Altos sai da zona do rebaixamento, né? Ele subiu 2 posições, é o 15º, ainda está ali próximo, mas já na estreia do treinador saiu da zona do rebaixamento. E o Ipiranga, apesar da derrota, ele era o terceiro, caiu para a quarta colocação, tem 7 pontos, está bem colocado, está tranquilo e pelo menos está dentro da zona da classificação, né? Quando perde, fica assim, menos mal, menos mal. Bom, e olha, se o Ipiranga é o quarto colocado com 7 pontos, com 7 pontos também o Amazonas é o quinto. O Amazonas, que se você for pegar aí num contexto geral, ele teve um tropeço diante do Operário, jogou em casa diante do Operário, né? O Operário lá do Paraná, o Operário do Ponta Grossa. Porém, se você for ver como que foi o 2-2, não é um tropeço. Por quê? O Operário abriu 2-0 no primeiro tempo. Felipe Augusto, com 3 minutos de jogo, fez 1-0. E o Vinícius Popó, que foi artilheiro da Série A3 do Campeonato Paulista, disparado 18 gols e tal, e estreando meteu de cabeça 2-0 para o Operário no primeiro tempo. Com 5 minutos de jogo, 5 minutos do primeiro tempo, estava 2-0 para o Operário. O Amazonas foi buscar aos 26 do segundo tempo, 26, com o Sassá. Falei que o Eric Farias tem 6 gols, o Sassá tem 4. 4 rodadas, 4 gols. É aquele mesmo Sassá, de Cruzeiro, de tantos times aí, tá dando certo lá no Manaus e fazendo gol toda a rodada. Chegou a 4, é o vice-artilheiro, 6 tem o Eric Farias do Ipiranga. E aí, o Sassá faz aos 26 e o Jackson aos 27. Se tomou 2 gols em 5 minutos no primeiro tempo, empatou em 2 minutos no segundo tempo. E aí o jogo ficou lá e cá, lá e cá, lá e cá. Terminou 2-2. Bom para o Amazonas, que é verdade, ele continua na 5ª colocação, dentro do G8. Acho que é esse o princípio, né? É você estar sempre ali. E o Operário, que poderia com a vitória voltar para o G8 lá, acabou perdendo 3 posições, 12º com 5 pontos. E tá ali, né? A 2 da zona de classificação. O campeonato ainda está muito no início, fica muito embolado. Tem o time do meio que pode ir para cá ou para cá na zona do rebaixamento, né? Mas enfim, o Operário desperdiçou uma chance depois de vencer por 2-0, melhor para o Amazonas. A novidade agora na 6ª colocação no G8 foi o Figueirense. Figueirense de virada. Alex Henrique cobrando pênalti, fez 1-0 para a Aparecidense.
lá jogando em Floripa, lá no Orlando Scarpelli. E aí, com 13 minutos do primeiro tempo, 1 a 0. O primeiro tempo terminou enjoado, a Aparecidense vencendo. Veio o segundo tempo e logo no primeiro minuto, não tinha nem completado um minuto, o Gabriel Conceição de cabeça faz 1 a 1. E aí na base do abafa, na base do vamos que vamos, o Aparecidense deu uma recuada para segurar o resultado, entendi assim, e o Renan Barnabé, aos 35, acabou fazendo o gol da virada do Figueira. Figueira, com essa vitória importantíssima, voltou. Ele subiu 5 posições. O time que mais subiu posições nessa rodada foi o Figueirense. Subiu 5 posições, é o sexto colocado com 7 pontos. Vejam, o Ipiranga é o quarto com 7, o Amazonas é o quinto com 7, Figueirense tem 7, é o sexto, o Brusque tem 7, eu vou falar, é o sétimo, e o Pouso Alegre tem 7, eu já falei para vocês. E o Belo tem 8, né? E o Confiança tem 9. Só o São Bernardo mesmo está disparando. Então a briga promete pelo menos nas 7 posições. Mas enfim, o Figueirense entrou, e aí, com os resultados da rodada, a Aparecidense caiu 4 posições e pela primeira vez entrou na zona do rebaixamento com 3 pontos, hein? Situação meia complicada para início de campeonato. O Brusque, também com 7 pontos, é o sétimo colocado, né? Nessa rodada, o Brusque, deixa eu ver aqui na minha listinha, o Brusque empatou com o CSA lá em Maceió, 0 a 0. O jogo foi muito fraco, foi o pior jogo da rodada, no meu entendimento. Jogo muito fraco. O Brusque anunciou essa semana 2 jogadores que foram campeões da Série A3 do Campeonato Paulista, o Thiaguinho e o goleiro, meia atacante Thiaguinho e o goleiro Anderson, do Capivariano, fez 2 boas contratações e pegou um time que quer se consolidar, que é o CSA, dentro do G8, mas ainda não conseguiu. E somou, entendi, um ponto importante, que um ponto que te deixa no G8. Brusque caiu uma posição, era o sexto, foi para a sétima, mas está ali na zona de classificação. E o CSA caiu 3 posições, é o 13º com 5, mas a 2 do G8. Vê como está muito embolado, né? E aí, fechando, o Pouso Alegre, que eu falei para vocês, que empatou com o Belo, e fecha ali. Então, Confiança 12, primeiro. Desculpa, São Bernardo 12, primeiro. Confiança 9, segundo. Botafogo 8, terceiro. Aí, quarto, Ipiranga 7. Quinto, Amazonas 7. Sexto, Figueirense 7. Sétimo, Brusque 7. Oitavo, o Pouso Alegre com 7. Agora, quem também subiu, Figueirense subiu 5 posições e entrou. E quem subiu 5 posições e colou foi o Náutico, que nesta noite, estou gravando o vídeo segunda-feira, acabou agora há pouco, o Náutico venceu em casa e com propriedade o Floresta por 3 a 1. Muita chuva em Recife, o Náutico com um belo gol do Souza de falta com 5 minutos faz 1 a 0, e depois o Gabriel Thiago aos 31 faz 2 a 0. Mas quando tudo parecia calmo, o Marlon descontou para o Floresta aos 37 do primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o Náutico foi melhor, criou mais chance, mas fica aquele jogo perigoso, 2 a 1, chuva, com tudo atrapalhando, até que o Juan Galto faz aos 42 do segundo tempo 3 a 1 e decreta uma vitória importantíssima. Importantíssima, que o Náutico subiu 5 posições, é o nono e colou, tá 1 ponto do G8, né? E o Floresta caiu 4 posições, é o 16º, 1 pontinho da zona do rebaixamento. Preocupante, hein? Preocupante. Quem tem 6 também, mas em viés de baixa, porque saiu do G8, foi o Manaus, né? O Manaus saiu do G8 ao jogar com o Paysandu. Jogar lá na Curuzu não é fácil, né? E o Paysandu, que vinha de derrota na final da Copa Verde, perdeu do Goiás 1 a 0, vai ter o segundo jogo em Goiânia, mas já ficou numa situação delicada para voltar a ser campeão. Ele é o atual campeão, né? Tava em maré de baixa e tal, mas com o gol do artilheiro Mário Sérgio logo aos 7 minutos, fez 1 a 0 e conseguiu segurar uma vitória importante. Importante porque tira o Manaus, que é um time forte, competitivo, e estava no G8, tira do G8, e o Paysandu cola lá em cima no G8, porque o Paysandu agora tem 6, está 1 ponto do G8, subiu 4 posições, ele está na 11ª colocação, e o Manaus, que perdeu, é o 10º, mas os dois têm 6 junto com o Náutico. Então percebam que os 3 estão 1 pontinho do G8. O Paysandu deu uma subida considerável. O 12º com 5 é o Operário, que eu falei para vocês, que empatou 2 a 2. O 13º com 5 também é o CSA,
que eu falei para vocês que empatou 0 a 0 em casa também. E o 14º é o São José, que também nessa segunda-feira à noite ganhou do Lanterninha Remo. É, gente, o São José faz 1 a 0 com o Zé Andrade logo com 13 minutos de jogo, né? Bom, e aí fica aquela situação e tal, o Remo desesperado, Lanterna, né? O Remo brigando pelo título paraense, mas perdeu o primeiro jogo, também pressionado, mas no segundo tempo, numa cobrança de lateral, a bola bate, sobra no segundo pau, o Muriqui empata 1 a 1. E aí, num momento que parecia que estava bem, né? Que estava bem, daqui a pouco o São José vai recuperando, e quando tudo constava, né? Parecia que ia terminar 1 a 1 aos 49 minutos do segundo tempo, o artilheiro Thiago Santos fez um gol importantíssimo para o São José, que saiu ele pulou 2 posições, saiu ali próximo da zona do rebaixamento, embora ele tenha 5 pontos, está 2 pontos só, mas já deu uma respirada, né? E deixou o Lanterninha Remo lá na lanterna ainda, abriu 5 pontos do Lanterna. Bom para o São José. O Altos, que eu falei que venceu na estreia do meu amigo Sérgio Soares, é o 15º, 4 pontos, e o Floresta, que perdeu do Náutico, 16º com 4. Aí na zona do rebaixamento, a Aparecidense, que foi pela primeira vez, o Volta Redonda subiu uma posição, metendo 3 no América de Natal. O América de Natal também tá uma brava, hein? O Volta Redonda, com o Marquinhos, fez 1 a 0 com 5 minutos de jogo. No segundo tempo, o Douglas Esquilo fez 2 a 0. E no comecinho do segundo tempo, o Júlio César faz 3 a 0. Matou o América muito rapidinho, mas era duelo de 2 times de zona de rebaixamento. O Volta Redonda com 3 subiu uma posição e empurrou o América para essa posição abaixo. Aparecidense com 13, com 3 pontos, é o 17º, Volta Redonda com 3 é o 18º, mas subiu uma posiçãozinha e venceu a primeira. O América, que não ganhou nenhuma, 1 ponto, é o 19º, e o Remo, que perdeu todas, com 0, é a zona do rebaixamento. Aparecidense 3, Volta Redonda 3, América 1 e Remo 0. Artilheiro, falei para vocês, o Eric Farias, 6 gols. O Sassá tem 4 e o Bruno Santos do São Bernardo, do líder 100% São Bernardo, tem 3. Começou o campeonato na reserva e agora está consolidadinho ali, bem na fita aí o Bruno Santos do São Bernardo. Vamos finalizar o nosso vídeo então com nossa rodada. O campeonato agora, a 5ª rodada, vai começar no sábado, dia 27, e vai terminar só na terça-feira. Então hoje eu estou gravando o vídeo segunda-feira, que terminou os 2 jogos na segunda-feira, mas a semana que vem o campeonato vai ter 2 jogos na segunda e 1 na terça, que é o Remo, porque o Remo vai estar disputando o título paraense, só para vocês entenderem. Então vamos lá. Sábado, a gente tem, sábado lá em Erechim, Ipiranga e Manaus. Ipiranga 4º colocado, né? E o Manaus que saiu do G8, mas se vencesse o Ipiranga, lá ele volta. Então, um jogo que vale aí G8 para o Ipiranga confirmar, né? E para o Manaus retornar. Então, bom jogo, sábado 27 de maio, 16h30. 17, Brusque e São José. Brusque, 7º colocado dentro do G8. São José querendo afastar, já venceu agora, se afastando da zona de rebaixamento. E se ele ganhar do Brusque, ele vai para o G8, dependendo de combinação de resultado. Jogo interessante. Aí, duelo nordestino, 19 horas de sábado, o Náutico, precisando vencer novamente, que ganhou hoje, embalou para entrar no G8 pela primeira vez, contra o América, que é o penúltimo colocado. Duelo nordestino, duelo de opostos aí, hein? Um de olho aqui, que é o Náutico, para entrar no G8, e o outro para tentar sair, mas a situação está complicada do América. Domingo, 16h30, Figueirense e Belo, o Botafogo da Paraíba. Figueirense é o 6º colocado, o Belo é o 3º. Diferença de 1 ponto dos dois. Vale permanência aí dentro do G8. Jogão, hein? E o jogão vai ser na casa do Figueira, que ganhou essa semana em casa. Aí 16h30 do domingo, CSA e São Bernardo. CSA no meio da tabela, 5 pontos, 2 da zona de rebaixamento, mais 2 também do G8. E recebendo o líder invicto, 100% São Bernardo. Olha que jogão. Domingo, 19 horas, Operário e Pouso Alegre. Operário com 5, 12º. Pouso Alegre tem 7, está no G8. Então, se o Operário vencer, ele pode ficar com a vaga lá no G8, dependendo da combinação de resultados. Domingo também às 19 horas, o Volta Redonda
em casa novamente, precisando vencer para poder sair finalmente da zona do rebaixamento. Mas pega o Paysandu, que também venceu, e se voltar a vencer, pode ele terminar dentro do G8. Belo jogo. Na segunda-feira, dia 29, às 20 horas, o Floresta no desespero para não entrar na zona do rebaixamento, tem um pontinho só, enfrentando o Amazonas, do artilheiro Sassá, que está ali no G8. Jogo interessante. E também, na segunda-feira, 8 horas, a Aparecidense, jogando lá em Aparecida de Goiânia, dentro da zona do rebaixamento, enfrentando o Altos, que saiu da zona do rebaixamento, mas só tem um ponto acima. Então, se a Aparecidense vencer, joga o Altos para a zona do rebaixamento. Se o Altos vencer ou empatar, ele se segura fora. E aí, fechando a rodada na terça-feira, 20, porque acho que vai ser sábado a final do Paraense. Então, na terça-feira, o Remo pega o Confiança. O Lanterna pegando o vice-líder. O Lanterna, mesmo que vença, não sai da zona do rebaixamento, mas já dá uma respirada, né? Principalmente se tiver sido campeão. E o Confiança quer aproveitar sua confiança nessa bela campanha para, quem sabe, se um tropeço do São Bernardo, ele assumir a liderança de novo. Então, jogos e mais jogos interessantíssimos. E claro, na próxima terça eu venho com todos os detalhes da quinta rodada da Série C para vocês. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!